Mais uma vez eu quero parabenizar a nossa equipe de mídia. Vocês são fantásticos, velho. De verdade. Parabéns. Uma salva de palmas à nossa multimídia. Tem alcançado vidas. Nossa multimídia tem alcançado muitas vidas, irmãos. Muitas pessoas têm vindo para Jesus através das nossas redes sociais, através de um trabalho muito zeloso pelo Senhor. As nossas redes sociais muito bem cuidadas. Os meninos se empenham muito para fazer com que tudo da nossa igreja, digitalmente falando, represente Jesus Cristo. E eles têm alcançado isso, não é mesmo? Graças a Deus. Queridos, eu quero que, antes de mais nada, eu fui muito tocado pelo refrão dessa canção. E eu quero que você feche seus olhos e medite na letra dessa canção enquanto o Ministério de Louvor vai cantar. Eu quero que você permita o seu espírito ser quebrantado agora. Talvez você não saiba, mas uma das coisas que impede a boa palavra de cair no lugar certo aqui dentro é as resistências que nós temos, conceitos antecipados. Porque eu não concordo com isso, acho que não é bem por aí. Mas quando você abre o seu coração, Jesus consegue fazer o que Ele quer fazer. Amém? Então vamos fechar nossos olhos e vamos adorar mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Tu Senhor. és a fonte, Senhor. Aleluia. Jesus, nós queremos nessa manhã debruçar os nossos corações, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Tu és a fonte, Que o Senhor jogue por terra a religiosidade. Que o Senhor nos faça, por amor, vivermos prostrados em Tua presença. Não porque é o que tem, por uma obrigação, mas porque nós Te amamos tanto, Senhor. Obrigado por essa atmosfera de adoração. Que essa canção seja a nossa oração, Senhor. Queremos beber dos Teus rios, Senhor. Sacia nossa sede. Lave o nosso interior, Senhor. Tira as resistências, Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Saímos da nossa casa para Te ouvir. Saímos da nossa casa para ver o Senhor. Edificar a nossa fé. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Primeira carta de Paulo. Obrigado, meninos. Primeira carta de Paulo. Capítulo 16. Verso 13. Primeira carta de Paulo. Capítulo 16. Verso 13. Você ama a sua Bíblia? Quem ama desfruta. Quem ama se importa.
Quem ama dá atenção. Você ainda ama a sua Bíblia? 16:13. Quem ama café? (16:13) na NVI. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vamos repetir isso aqui? Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Queridos, é bom demais estarmos aqui nessa manhã para ouvirmos a palavra do Senhor. E eu tenho convicção no meu espírito que eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E se você não subir a régua no que diz respeito a uma mensagem rebuscada, mas dar atenção ao que o Senhor está dizendo através desse coitado aqui, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar dentro de você. A palavra que Deus tem para nós vem com o tema: permaneçam firmes na fé. Talvez você não sabe, mas existe, ou sabe em partes, mas existe uma força muito grande para nos desanimar na fé. A gente vê bem claro isso na parábola do semeador, onde aquela parábola conta que onde a semente ela cai, dependendo de onde ela cair, alguém vai roubar, alguém vai secar, alguém vai fazer com que aquela semente não germine, vai fazer com que ela não cresça. Então nós, como cristãos, precisamos saber e ter a clareza de que a nossa fé precisa ser guardada. A nossa fé precisa ser protegida para que nós consigamos desenvolver, exercitar e produzir tudo aquilo que Deus quer que a gente produza, faça, através da fé que Ele colocou dentro do nosso coração. E eu quero iniciar dizendo que Deus colocou uma porção de fé dentro de você. Não existe ninguém neste ambiente, que nós estamos falando agora aqui, e para o ambiente online, que Deus não tenha colocado uma porção de fé. E eu digo aqueles que reconhecem a Jesus. Ele colocou uma porção de fé dentro de nós, e eu quero dizer que talvez isso não seja claro para você. Olhe para mim aqui, por favor. Lembrem que nós temos um culto infantil, amém? Está acontecendo agora, nesse exato momento. Conduza seu filho lá, por favor. Essa porção de fé, ela precisa ser protegida. Abra sua Bíblia comigo, mais uma vez, em Hebreus capítulo 11, verso 1. Talvez seja um dos textos mais conhecidos quando diz respeito à fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Diga assim, a certeza daquilo que esperamos. Pela fé eu creio que Jesus vai voltar. Vou repetir isso aqui. Pela fé eu creio que Jesus vai voltar. Amém? Beleza. E a prova das coisas que nós não vemos. A parte B desse versículo é a chave que eu gostaria de enfatizar através dessa mensagem, que não é curta, mas eu vou fazer o possível para dentro de 50 minutos nós ouvirmos ela, sermos ministrados por ela. A prova das coisas que não vemos. Por vezes, nós podemos contemplar coisas contrárias à nossa fé. Circunstâncias, o medo e por aí vai. E eu gostaria que você me desse a sua atenção de presente, por favor. Agora, quero só pedir que os irmãos não fiquem caminhando lá no fundo. Esse nobre pregador tem um tique, acho que é um problema assim que ele não consegue prestar atenção se ficar todo mundo caminhando. Porém, eu quero dizer que o caminho do milagre, que talvez muitos esperam, o caminho
da bênção que muitos pedem, que muitos oram, o caminho, né, de transformações que muitos esperam, este caminho é o amor. E o caminho do amor sempre é o caminho da fé. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. As duas coisas, a Bíblia diz que sem elas é impossível agradar a Deus. Sem essas duas coisas, talvez as nossas obras se tornem irrelevantes. A Bíblia diz que aquilo que não vem pela fé é pecado. E a Bíblia diz que aquilo que não vem do amor não tem validade nenhuma. Então essas duas coisas nós precisamos proteger e de alguma maneira exercitar. Escolher. Quem está aqui nessa manhã? Então o caminho do amor é o caminho da fé. O amor é o caminho que resolve as nossas falhas nos relacionamentos. A fé faz com que os nossos relacionamentos sejam transformados. Você sabe o que isto significa? Não é uma religiosidade morta, é um princípio espiritual poderosíssimo. É uma chave espiritual para romper com as portas do inferno. Se tivermos a decisão clara de amar e caminhar em fé, protegendo essa fé, nós viveremos coisas extraordinárias da parte do Senhor. E quando eu digo que a ênfase é na parte B do versículo de Hebreus 11, é que a parte B do versículo fala que é a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza ou a convicção de coisas que esperamos. E a prova, diga prova, das coisas que não vemos. Talvez você diga, mas prova não é algo palpável, tangível. O pessoal do direito vai, talvez, falar isso com mais propriedade. Uma prova das coisas que não vemos. Porém, essa prova, ela é pautada, respaldada por aquilo que eu veementemente acredito. Que se torna palpável, que se torna tangível, que se torna real, a partir de que já é uma realidade na minha mente, no meu coração, através da minha fé. Quem está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Abra sua Bíblia agora em João capítulo 20, verso 25, que vai ficar mais claro. Eles lhe disseram, para a gente não perder muito tempo, acompanha ali no telão. Eles lhe disseram, vimos ao Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé. Disse a quem? Ponha seu dedo aqui. E veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado, onde havia sido ferido com uma lança. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. A parte B do versículo de Hebreus 11 está explicando esse contexto aqui de João capítulo 20. Jesus está dizendo que bem-aventurado, feliz, é aquele que sem ter nenhum tipo de prova natural, humana, sem mesmo ver, sem enxergar, sem sentir, sem ouvir, acredita. Porque estabelece a sua fé naquilo que Deus disse. Porque estabelece a sua fé naquilo que a palavra de Deus diz. E esse homem aqui, Tomé,
Jesus disse que feliz Tomé. Jesus disse para ele, é a geração. Em uma outra tradução diz assim, feliz é a geração que sem ver, sem tocar, acreditou. Tomé é aquele típico crente dessa geração, sabe? Eu nunca vi nenhum vídeo, e todos os vídeos que eu vejo também é muito esquisito. E diga-se de passagem, eu também tenho o mesmo modo de pensar. Porque existe muita falcatruagem por aí, muita coisa, né? Que gente que falta fé fica tentando ajudar Deus a fazer muitas coisas. Mas o que nós precisamos nessa manhã, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos essa revelação, é crermos sem vermos, para desfrutarmos de uma realidade. E é este o caminho que Deus quer que nós prossigamos. A fé não é o que você vê, nem o que você sente. A manifestação da palavra possui princípios espirituais. A fé não é uma magia, como muitos acham. Esses dias atrás eu estava andando com um amigo, e não sei como que chama, não sei se é rodômetro do carro, quilômetro, onde marca a quilometragem. É rodômetro? Odômetro. E ele disse assim, cara, mas esse carro meu é tão novo, mas está tão rodado. Eu vou orar para Deus diminuir esses quilômetros aqui para me vender mais fácil. Eu falei, bicho, tu tá achando que fé é uma magia, é? Não é mais fácil você orar a Deus para encontrar alguém que não se importa com isso? Que vai comprar seu carro, ué? E parece que a gente tem essas pilhas na cabeça, né? Tentando a Deus, de alguma forma, usando a fé como um instrumento de varinha de condão. Eu lembro de uma história bem antiga, do cara que tinha ido viajar, e ele se esqueceu de abastecer, e está no meio da viagem, quando ele olha, o marcador de combustível estava tocando assim, já estava até furando já o carro. Aí ele se assusta, fala, para o carro, eu vou orar para Deus encher esse tanque. E a gente já viu testemunhos aqui, quem já ouviu testemunho que o carro conseguiu chegar e o negócio deu certo? Mas eu gosto de uma fé tão sadia e madura que eu prefiro orar para que Deus me dê prudência suficiente para mim não se esquecer de abastecer o meu carro. Não é mesmo? A fé não é magia, embora Deus faça muitos milagres através das nossas faltas de vigilância. A fé não é um sentimento. Por favor, Deus espera que nós creamos sem sentir. E quando a gente vê Pedro dizendo assim, que ele reprova os crentes sensuais, na carta dele, a carta de Pedro, uma das menores cartas, ali Paulo não estava naquele momento repreendendo os crentes que usam roupa curta. Não era sensualidade agora. Quando Paulo usa o termo sensual, ele estava falando de crentes que são sensoriais. Talvez a palavra mais explicável no nosso português seria essa. Mas o sensual ali é o crente que é guiado pelos seus sentidos. Por aquilo que ele vê, por aquilo que ele escuta, por aquilo que ele pega, pelos rumores. E o verdadeiro crente guiado pela fé, guiado pelo Espírito, ele não é sensual, ele não é sensorial. Então olha para esse irmão do lado e diga assim, irmão, caminhe por fé e não por vista. Aleluia. A fé é uma decisão de permanecer firme, apesar das provas contrárias, das circunstâncias, dos fatos, das evidências físicas e materiais, dos sentimentos e das emoções. Quando você lê a palavra de Deus e diz, eu não concordo, está se baseando nas evidências, nas circunstâncias, nas suas crenças, nas nossas experiências passadas. Vai chegar algum momento, irmãos, que nós teremos que escolher entre crer no que você está vendo, ouvindo, sentindo e crer naquilo que Deus diz. Vai chegar um momento, e talvez já tenha chegado para muitos de nós, que nós teremos que dar ouvidos, acreditar, dar relevância de fato, ou à circunstância, ou àquilo que Deus diz.
Eu oro para que o Senhor esteja nesse momento esclarecendo as coisas dentro de nós. Porque tem muitos cristãos que dão mais atenção aos rumores, às circunstâncias, aos problemas do que o que a palavra de Deus diz a respeito deles. Tem muitos crentes que dão mais atenção do que os seus familiares, os seus amigos, as pessoas à sua volta diz a respeito dele, do que a palavra de Deus diz a respeito dele. E é por isso que muitos de nós não conseguimos desenvolver a fé, desenvolver frutos, produzir frutos dignos do nosso Senhor. Porque, infelizmente, nós cedemos aos sentidos. E o que o Senhor quer é conformar os nossos sentidos à palavra. O que o Senhor quer é conduzir os nossos sentidos, fazer com que eles se dobrem diante da palavra. A palavra de Deus é Cristo. Diga, a palavra de Deus é Cristo. Ele é o verbo vivo, amém, irmão? Então, quando você pega os seus sentidos, as suas emoções, a sua tristeza, o que você está vendo, a doença, e você conforma ela a Cristo, você vai desfrutar de um poder miraculoso, verdadeiro. O sobrenatural de Deus. Só que isso precisa ser uma grande realidade aqui dentro. Aqui dentro. Amém? Seja lá o que você escolher, é isto que você vai receber. Se você escolher, olhe para mim, crer nos seus sentidos, é isso que você vai receber. Se você escolher viver por aquilo que você vê, é isso que você vai receber. Agora, se você escolher viver por aquilo que a palavra de Deus diz, escute o que eu estou te dizendo, isso é uma chave poderosa. Se você escolher viver por aquilo que a palavra de Deus diz, se prepare, porque é isso que você vai receber. Eu me arrepio porque esse é o Evangelho de Jesus. Ao dizer não concordo com o que a palavra diz, você já escolheu outro resultado para a sua vida. Pastor, então qual é o segredo de uma fé operante? Eu bolei aqui no meu tablet uma simples equação. Eu queria muito que você anotasse em algum lugar, para que a sua fé seja saudável. Diga assim, a minha fé precisa ser saudável. Alguns dizem para mim assim, pastor, por que a minha fé não funciona? Você já ouviu alguém dizendo isso? Eu sinto que a minha fé não funciona, porque a fé do cara é tipo a magia que eu disse. Apareça. Se tu existe mesmo, Senhor, mova aquela cortina. Eu já vi gente fazendo isso. Senhor, se tu estás aqui, Senhor, mexe esse banco. Se o Senhor é comigo mesmo, Senhor, manda um pix na minha conta. A gente tem que sair dessa superfície, desse ambiente raso, pelo amor de nosso Senhor Jesus. Porque elas estão acrescentando fatores na equação. E eu vou mostrar a equação. Por que muitas pessoas não conseguem exercer sua fé? Porque ela não funciona. Escreve aí, palavra de Deus. Essa é a equação. Palavra de Deus mais nova aliança. Entre parênteses eu coloquei aqui a graça de Deus. Mais a nossa fé. Igual milagre. Vou repetir. A palavra de Deus, a graça de Deus, que é a nova aliança, ou seja, o quanto eu tomei posse daquilo que eu sou através do Calvário, justo, perdoado, amado, santo, salvo, essas coisas me colocam num lugar de segurança e faz com que a minha fé se desenvolva. Então, o que a palavra de Deus diz ao meu respeito já deveria estar mais do que decorado dentro do seu coração, mais do que resolvido aí dentro. Então, a palavra de Deus, mas a sua convicção sobre quem você é em Cristo, através da nova aliança, da graça de Deus, mas a fé nessas duas coisas, milagre. Estão entendendo? Dificilmente um cristão que não sabe quem ele é em Cristo, que não sabe o que ele tem em Cristo,
não sabe o que ele pode fazer em Cristo, irmão, conseguirá desenvolver sua fé saudavelmente. Por isso essa equação aqui, ela precisa estar completa. Mesmo com essa equação completa, eu ainda creio na soberania de Deus em muitas coisas. Aleluia. Mas no que diz respeito à vontade boa, perfeita e agradável, se você cumprir o que eu estou dizendo aqui, irmão, não tem como dar errado. Porque muitas pessoas não conseguem desenvolver sua fé, porque elas misturam coisas nessa equação, que é simples. A palavra de Deus, a graça de Deus, a nova aliança, o que Jesus fez por mim, o que eu me tornei depois do Calvário, mas a minha fé, igual milagre. Aleluia? Beleza. Aí as pessoas acrescentam coisas nessa equação. E é igual como se fosse uma receita, um exemplo que eu vou dar. Aí o negócio estava perfeito, mas daí vai você e acrescenta o legalismo. Não, mas eu preciso estar bem com Jesus, né? Perfeito diante de toda a lei. Não, mas Jesus, eu imagino o Espírito Santo. Não, mas o Espírito Santo te justificou. Agora você precisa crer o quanto você é justo. E o quanto você é justo, você vai praticar obras de justiça, isso vai evoluir, vai crescer, isso vai fazer com que você expresse a Cristo de uma maneira muito natural. Não é bem assim. Eu preciso me limpar primeiro, orar uns 21 dias, para daí então eu merecer talvez isso e aquilo. Muitas pessoas acrescentam o legalismo à sua fé, acrescentam o legalismo à palavra de Deus, acrescentam o legalismo à cruz de Cristo, e por isso elas não conseguem desenvolver sua fé. Porque elas sempre estão respaldadas no eu mereço, então eu vou ter. Se eu não mereço, eu não vou ter. Só que se você fizer assim, você nunca vai ter. Porque nunca você vai merecer. Pela força do seu braço? Pelas suas obras? Pelo quanto você é bom? Pelo quanto você pode agradar a Deus? Nunca vai merecer. A nova aliança, que é o contrário a velha aliança, que é o contrário da nova, a Bíblia diz que procurei um só justo, não encontrei nem. Já na nova aliança, o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Todos somos justos por causa de Cristo Jesus. Não porque você acrescentou talvez alguma coisa, uma campanha, uma oração, isso e aquilo. Essas coisas são boas, mas não para essa função, não para esse fim. Estão aí ainda? Autocondenação é uma equação olha, a equação está perfeita, aí o cara vai para a autocondenação, autocomiseração. Senhor, pela tua misericórdia, tu está vendo o que eu estou passando, Senhor. E eu não estou dizendo que Deus não se importa com a fase que você está passando. Mas não é a sua autocondenação, sua autocomiseração, o quanto você está rolando no chão de chorar. E essas coisas atrapalham a fé. Mais uma vez eu digo aqui, Deus se importa quando você chora. Inclusive, o dia do choro talvez seja o início ou o primeiro passo da transformação e do milagre na sua vida. Só que não é o choro que vai fazer com que as coisas fluam. Não é a moeda que Deus estava esperando. Eu só estava esperando você chorar. Entende o raciocínio, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo? A autocondenação, ou seja, eu não mereço, eu não sou bom, eu mereço a punição do Senhor. Tem gente que faz isso. Senhor, eu lembro daquele carinha, né? Ó céus, ó vida, né? Aquela hiena. Ó morte, né? Como se Deus estivesse ali assim, preocupado com a nossa autopunição para Ele poder fazer alguma coisa. Tire isso da sua vida. A idolatria é uma das coisas que tem atrapalhado a equação, que é simples, que é o quê? Palavra, Calvário, o que eu sou em Jesus, a minha fé, barra transformação, barra milagre, barra vida e por aí vai. Aí a pessoa coloca a idolatria. Seja os seres ou entidades,
a que você atribui poder, pode ser médicos, pode ser o dinheiro, pode ser a ciência, pode ser os medicamentos, pode ser o governo. Acabou para a gente. Agora o molusco assumiu, acabou para a igreja. Compreende que criou-se um ídolo, seja A, seja B. Se não fosse esse remédio, eu já teria. Então nós precisamos tomar cuidado, que muitas coisas cauterizam a fé, não deixam ela evoluir, quando nós tornamos o objeto mais importante do que o Senhor. A idolatria. Os evangélicos dizem que os fulano da apostólica romana é idólatra. Mas aí o cara só adora dentro da igreja. Ou seja, ele idolatra as quatro paredes. O pastor, coitado. Idolatra o líder. Ore por mim, irmão. Porque eu preciso. Se você não orar por mim, sai chateado. Fulano, o pastor, o irmão não orou por mim. Por isso ninguém se importa comigo. Por isso que eu estou uma moeda jogada ao chão. Estou vivendo essa desgraça porque ninguém ora por mim. É como se Deus ainda tivesse mantido intermediadores. Ou seja, você só vai receber algo de Deus se você procurar o fulano ou o ciclano. Senão você não recebe. Olhe para mim, porque isso aqui é precioso que eu estou dizendo aqui. Arranque das suas vidas, pelo amor de Deus, os intermediadores que se tornaram ídolos. O pastor vai ser uma bênção na sua vida para te aconselhar, para orar por você. Mas escute, não tem mais ninguém entre você e Deus. Não tem o João, não tem o Sebastião, não tem um amigo aqui, não tem o Júnior, não tem ninguém entre mais você e Deus. Você tem hoje acesso à sala do trono. Você pode entrar, irmão, com toda a autoridade, à sala de Jesus Cristo, aos santos dos santos, e recorrer ao trono da graça e desfrutar da misericórdia. Não tem ninguém mais. Arranque a idolatria. Por mais que as pessoas estão dizendo, esse governo vai desgraçar o Brasil, e não sei o quê. Não permita essas coisas tirar você do lugar saudável da fé. Ainda que a gente não concorde com esse ou com aquele, não permita ninguém cauterizar a sua fé. Crenças erradas, preste atenção. Como que pode ser a crença errada? Eu gosto de um livro de Joseph Prince que diz assim: o poder de crer corretamente. Quem já leu esse livro? Porque se você crê errado, você vai viver errado. Quantos de nós, irmãos, ao longo de toda a nossa vida, pelo fato de crermos errado, estamos vivendo de uma forma totalmente equivocada diante da palavra de Deus? Como, por exemplo, essa enfermidade é a vontade de Deus para mim. Talvez o fato dos meus filhos estar assim é porque eu mereço, ou porque Deus quis fazer isso para me punir. Crenças erradas. Colocando em Deus características que não é pertinente, não é de sua índole, não é atributo do Senhor. E eu poderia aqui citar inúmeros exemplos de crenças erradas que faz com que os irmãos, os nossos queridos irmãos não desfrutem das bênçãos de Deus, da intimidade com Deus. Diga assim para o irmão do lado: o poder de crer corretamente vai te levar a viver e desfrutar das bênçãos completas de Deus. Rituais de religiosidade é uma peste que atrapalha também a equação da fé. Não, é aquilo que eu disse, né? Se não for deste modelo, com o fulano, dentro da igreja, ou não sei o que, Deus não fala comigo, Deus não cura. Não, primeiro tem que ter o óleo. Olha eu tocando nos trem aí que o povo escandaliza, né? Não, o pastor orou por mim, não tinha óleo. Não vou ser curado. O óleo é um símbolo da velha aliança, que também a gente vê na nova aliança.
O apóstolo Paulo falava assim, ó, chama os presbíteros da igreja, unge-os com óleo, sobre imposição de mãos, ore sobre os enfermos e eles serão curados. Existe esse contexto. Mas você vai ver Jesus dizendo, a tua fé te salvou. Você vai ver Jesus dizendo assim, levanta, homem, vai para a tua casa. Ou seja, se tiver o óleo, a gente unge, derrama óleo e ora. Mas o que vai de fato fazer com que aquele homem seja curado é a autoridade no nome santo de Jesus Cristo. Esse nome tem poder, não é o óleo, irmão. O óleo não tem poder nenhum em si mesmo. O óleo é a representação de que o Espírito Santo está aqui. É uma representação. Mas se não tiver o óleo, acabou o óleo, o Espírito Santo vai estar aqui do mesmo jeito. Não tem mais nada a ser acrescentado na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus e nessa equação que eu estou dizendo. Se nós crermos veementemente na palavra de Deus, crermos no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e eu me tornei justo, digno, santo, perdoado, e eu crer nisso veementemente, você pode esperar que você vai viver dias inesquecíveis, vai desfrutar da bênção completa de Deus, vai desfrutar da transformação genuína, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele não entregou para você terminar não, irmão. A Bíblia diz que quem começou a obra é fiel e justo para terminar. Jesus estava falando da obra consumada. Jesus estava falando da obra de redenção, que vai se consumar. Mas isso vale veementemente para a obra que Ele começou em você. A Bíblia diz que da mesma forma como com que recebeste a Cristo Jesus. Que forma que você recebeu Cristo Jesus? Foi porque você era bom? Olha para mim, é porque Deus te viu fazendo alguma coisa boa, por isso que Ele veio até você e falou, rapaz, eu vi que você é um cara que cuida muito bem da sua mulher. Você é digno então de salvação, eu vim aqui. Olha, eu vi que você estava entregando cesta básica lá no bairro de extremidade aqui em Tangará da Serra. Rapaz, porque você é bom, porque você é digno, eu cheguei aqui para te salvar. Bora, é por isso? Não, não é por isso. Ainda que essas coisas sejam boas, ainda que essas coisas sejam dignas, ainda que essas coisas sejam louváveis, mas elas não têm o poder de nos salvar, nem de ter feito Jesus nos salvar. Da mesma forma com que recebeste a Cristo Jesus, andai nele. Que jeito você recebeu Jesus? Olha para o irmão e diga assim, pela fé. É a única coisa que vai fazer com que você desfrute da salvação. A salvação é não é pelas obras para que ninguém a salvação é para que ninguém se glorie. Você não vai poder chegar no céu e dizer assim, é porque eu fiz muito, meu amigo, eu estou aqui. É porque em mim não tinha pecado, porque eu cuidei da minha família. É por isso que eu estou aqui. Você não vai ver ninguém dizendo isso no céu. Você vai ver homens que cuidavam muito bem da sua família. Homens que protegiam muito bem seus lares. Mulheres que eram verdadeiros mananciais de águas vivas. Homens cuja terra não foi digno. Dizendo assim, eu fui o pior dos pecadores. Se não fosse a misericórdia do meu Senhor, a graça do meu Senhor, eu não estaria aqui. Não tem, irmão, como nos gloriar. Na cruz de Cristo, o apóstolo Paulo disse isso. Permanecer firme na palavra de Deus é o caminho. Na palavra, apesar de todas as evidências contrárias. E algumas das coisas que eu vi, que eu escrevi aqui, que atrapalham essa equação que eu disse, que faz com que a gente não desfrute e não seja eficaz. Algumas, mas a gente poderia citar inúmeras. Por isso que muitos estão doentes em nosso meio. Vou apelar aqui. Tem muita gente doente no nosso meio. Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Porque não tem a revelação ainda do que Ele é para Deus e do que Ele é em Deus. Não crê veementemente na palavra. Não observa a cruz de Jesus que está dizendo, ei, meu filho, eu amo você. Eu estou em paz com você.
Eu não estou querendo te condenar porque você está fazendo isso e aquilo. Quanto mais você se sente amado e pertencido por mim, mais isso aí que te domina vai deixar de te dominar. Quem está escutando isso aqui em nome de Jesus? Muitas vezes, o que você está vendo no seu mundo é totalmente oposto do que a palavra de Deus diz. Ainda assim, decida crer no que Deus diz. Eu sei que talvez você está aqui hoje. E você está falando assim, pastor, falar é fácil. Mas só não vive a realidade que eu vivo em casa. Esse cara me bate. Ele não é crente. Esse cara já destruiu por vezes o meu emocional. O senhor fala aí de que eu já sou isso em Cristo. Mas vem viver a minha realidade. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não tem dupla personalidade, síndrome do pânico, depressão, bipolaridade. Vem viver a minha realidade para o senhor ver. Muitas vezes o que você está vendo hoje, está sentindo hoje, está te engolindo, está nos dominando. O que eu tenho certeza que Deus está fazendo aqui nessa manhã é te devolvendo a ótica certa. E a partir do momento que você crê corretamente, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Não pense que este momento, essa fase, isso que está te consumindo, é o selo da sua morte. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que Deus hoje está trazendo de volta o sentido das coisas, o caminho das pedras, para que você viva, para que você creia corretamente. E a partir do momento que você crê no que a palavra de Deus diz, irmão, as circunstâncias se dobram diante de você. A enfermidade se dobra diante de você. Escute. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, verso 3. O Senhor Jesus nos abençoou com todas sortes de bênção nas regiões celestiais Essa é uma das palavras que a Bíblia diz ao seu respeito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais A Bíblia está dizendo que Deus vai nos abençoar? Vai? Não. A Bíblia diz que Ele Deixa aqui o versículo aqui, por favor. Pessoal da mídia, coloca aqui o versículo aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, a bênção de Deus está sobre você. Você não entendeu isso, né? A bênção de Deus está sobre você, sobre sua vida, sobre sua casa. Talvez hoje você não esteja vendo, sentindo, desfrutando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Escolha fazer com que a prova das coisas que não vê Mas permita que a prova das coisas que você não vê, não sente, se torne uma realidade que glorificará o Senhor. Onde todo mundo dizia, vai morrer, não vai dar certo. Isso aí, o caminho disso aí eu já sei como que é. Continue com a sua fé convicta no que a palavra de Deus diz. E se prepare para viver a realidade dela. E se prepare para viver a realidade dela. No seu casamento, uma transformação genuína na sua vida, na sua esposa, no seu marido. Vivendo uma realidade nova, bíblica, lá na sua casa, com seus filhos. Mas adolescência, isso e aquilo. Não, irmão. Eu creio que a minha casa servirá ao Senhor Jesus. Eu creio que os meus filhos são como rebentos ao redor da minha mesa. Eu creio.
Somos nós quem vamos escolher em o que acreditar. Não é um negacionismo. A partir de hoje eu vou negar as circunstâncias. Não é isso. A partir de hoje a enfermidade está sangrando. Não, isso aqui não existe. Isso aqui, não. Eu sou curado em nome de Cristo Jesus. Não é um simples confessar. Não é um simples negar. É uma mudança de mente. É uma mudança de mente que vai fazer com que eu desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é evangelho. É fazer com que a prova das coisas que eu não vejo se torne uma realidade agora. Ou daqui a um tempo. Muitas vezes o que você pensa, sente, acredita é totalmente o oposto do que Deus diz. Mas ainda assim, decida crer na palavra e não nos seus sentimentos. Muitas vezes as circunstâncias desmentem a palavra de Deus. Ainda assim, escolha-se manter leal à palavra. Vamos fazer um compromisso em nome de Jesus? Por favor. Pense no problema. Pense no que você está enfrentando hoje. Seja lá o que for. Vou te dar o caminho das pedras aqui. Não sei o que você está vivendo, que não condiz com aquilo que Deus tem para você. Pense nisso. Você vai escolher, ou vai encontrar um texto bíblico, a palavra de Deus, que fala a verdade ao seu respeito. Você vai lê-la, vai meditar nela, vai crer naquilo, vai fazer com que aquela palavra se torne uma verdade no seu coração. E todas as vezes que a preocupação vir, você vai lembrar dessa palavra e vai declarar. Todas as vezes que a tentação vir, a dificuldade bater, a preocupação tentar te roubar do lugar da fé, você vai lembrar dessa palavra e vai declarar. Presta atenção aqui. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez é você que é o problema. Pastor, eu que sou o problema. Eu vejo que é eu. Lá em casa o problema sou eu. Eu é que preciso acreditar primeiro na palavra para que eu me transforme. Pode ser para você mesmo. Faça isso. E depois testemunhe. Seja leal à palavra. Seja leal à palavra. Seja leal a que as Escrituras dizem ao seu respeito. O que torna a fé operante é a meditação e a assimilação da palavra de Deus como a única realidade possível em meio a tudo que a contradiz. O que torna a fé operante é a germinação da semente da palavra no solo do nosso coração, apesar dos pássaros, ou seja, os incrédulos, que tentam roubá-la. Por vezes Deus vai usar pessoas para tentar roubar a palavra do seu coração. Por vezes Deus vai usar argumentos do mundo para roubar a palavra do seu coração. Mas você precisa permanecer crendo. Do sol quente, as circunstâncias contrárias que tentam secá-la. Da superfície do solo mental, como eu disse, né? Isso aqui é a parábola do semeador. A superfície do solo mental, que é a religiosidade, que a maioria das vezes vem para te condenar e oprimir a semente. Não faz com que ela germine, faz com que ela não cresça. E você precisa cuidar. Então, à medida que você protege essa palavra, você consegue discernir quem está tentando roubar a palavra, você vai ver que aquela plantinha vai crescer. E ela vai desenvolver. E ela vai começar a gerar frutos. Daqui a pouco se torna uma árvore frondosa. Você está aqui, irmão, nessa manhã? Os espinhos, que são contrariedades mentais que tentam sufocá-lo. Quando a Bíblia fala de espinhos e abrolhos, lá no texto da parábola, quem conhece a parábola do semeador? Depois você lê. Aqueles que não lembram agora. Mas quando a Bíblia fala de espinhos, você vai ir para o Éden e você vai ver que por causa da desobediência, a Eva, Deus disse para ela assim, por causa de você, a terra produzirá espinhos e abrolhos. É como se fosse aflições mentais, preocupações. Por isso que você vai ver Jesus levando uma coroa na cabeça de... Por quê? Ali o Senhor Jesus estava dizendo assim, eu estou levando as suas preocupações mentais, as suas aflições de mente, a sua angústia,
Porque se Eva e Adão trouxe a aflição, a angústia, a preocupação, eu, o seu pai, Jesus, estou levando para mim, eu estou fazendo com que isso se encerre em mim. Vocês agora não precisam mais se preocupar, estarem aflitos e angustiados. É uma opção, sabia, do crente saudável. Eu sei que talvez isso seja uma realidade ainda muito longe de ser alcançada, porque a nossa fé ainda é muito, muito pequena. Mas a vontade de Deus é que nós não tenhamos preocupações que nos arranquem do equilíbrio, desespero, independente da circunstância. Porque Ele morreu no nosso lugar. E você sabia, não sei se você sabe, todo desespero tem a raiz, ou seja, o seu principal motor, lá no final das contas, o medo da morte. Então, quando isso está bem resolvido no coração do crente, talvez você ache que não, mas perceba, a vergonha, ela vai se encerrar em várias perguntas que você vai fazendo, com medo de morrer. O medo de ser humilhado também vai se encerrar, lá no final, com medo de morrer. Medo de trabalhar, você tem que trabalhar, porque no final, no subconsciente do homem está isso. Parece ser exagero, mas comece a perguntar, para a sua preocupação hoje, qual é a raiz dessa preocupação? Vai chegar, infelizmente, na nossa incredulidade, de que de fato a gente não sabe para onde está indo. Quando você conforma a sua mente ao Calvário, onde está dizendo assim, ei, você não morre mais. Você é um ser eterno, vai viver comigo a eternidade. Quando isso se torna uma realidade dentro de você, irmão, você se torna uma máquina imparável. Porque pode ser que o nosso corpo, o apóstolo Paulo diz isso, encerre o tempo dele aqui. Mas isso para mim vai ser lucro, porque eu vou estar com ele. Entende? Então, se isso não for bem resolvido, nós não vamos conseguir desfrutar de plenitude, de graça, de poder, de unção, sabe, de autoridade. Não vamos conseguir despreocupar completamente. E essa é uma chave poderosa espiritualmente. Comece a meditar no Calvário. Você vai ver que Jesus não precisava passar pelo que passou, mas Ele só passou por o que passou por causa de você, para que você não precise passar. Rapaz, Jesus foi até no inferno, irmão. Sabe para quê? Diga assim, porque eu não vou mais lá. Para eu não precisar ir lá. Você crê assim? Os pensamentos têm de ser compreendidos e assimilados pelo subconsciente, antes que se tornem eficazes no mundo espiritual. As ideias primeiro entram na mente de um modo automático, ou não digerido, e precisam ser assimilados pela reflexão profunda e meditação. Se você simplesmente lê o Salmo 91, mas não assimila com uma realidade na qual vibra cada célula do seu ser, e em vez disso permite que pensamentos de medo, perigo, risco iminente, resultante das crenças que o mundo, a ciência te impõe, tomem todo o espaço do seu coração, o efeito é igual de tomar um medicamento útil para a cura de um mal, e ao mesmo tempo ingerir uma substância que anula o efeito desse medicamento. Compreende? É como se estivesse anulando. Vou lá ler o Salmo 91, todo mundo sabe, né? Vamos comigo, quem lembra o Salmo 91? O que está dizendo ali? Debaixo da sua sombra, eu estou seguro. Mas daí você liga o jornal, está lá assim, o governo roubou e não sei quem pegou, e o medo vai tomando conta e mata aquela semente de que eu estava debaixo da sombra do Onipotente. Aí você vê o irmão falando, rapaz, está feio o negócio. Aí você vai partir para as vendas, né? Você é da área do agro e está todo mundo falando, reclamando. Meu Deus do céu, os pés da soja não choveu, né? Está tudo secando. E aí o medo vai tomando conta, e a semente que era para estar crescendo, agora ela está diminuindo. Mas daí, o crente sábio, ele não negocia. Ele não abre mão de crer na palavra. Quando vem alguém falando assim, ó, você não vai dar certo, o comércio está assim mesmo, seja lá o que for que vai trazer medo ao seu coração. O médico mesmo,
Quantos médicos sentenciaram a morte espiritual dos crentes por aí? O cara chegou e deu um diagnóstico, pã! 6 meses no máximo. Aí o cara vai para casa. Já foi. Já vai lá fazer um seguro, seja lá o que for, acabou. Quantos irmãos? Não estou desprezando a medicina, é bênção de Deus. Mas a última palavra na nossa vida, vem, acabou. Não se renda aos ataques que tentam matar a semente da palavra no seu coração. Quando você lê o Salmo 91, vá nele, rebuscando ele, meditando nele, crendo nele. Eu estou seguro debaixo das asas do Altíssimo, e dali ninguém me arranca, daqui ninguém me tira. Eu creio veementemente na palavra. E isso é um dos exemplos. Ao meditar na palavra, você deve ter o cuidado de não neutralizar os pensamentos corretos com os pensamentos errados. E o crer correto com o crer errado. Para ser operante e ter êxito no mundo material, uma crença deve ser impregnada com tal poder de vontade que resista à oposição de tudo que lhe é contrário. Quando eu viajava, eu já vou encerrar. Quando eu viajava, eu ia deitar, cara. A Cibele, Mumu, a Alice em casa, eu ia deitar, vinha uma preocupação na mente. Será que alguém vai pular dentro de casa, lá fazer alguma coisa com minha família? Rapaz do céu. E aquele trem me dando agonia, eu tinha que mandar uma mensagem: amor, está tudo bem aí? Quem já teve essas paranoias assim? De repente, depois que deitar, escutou o filho chorando, aí vai lá ver, está até babando. Né? Parece aqueles pensamentos malignos que vem na gente. E aí um dia, não me lembro onde, alguém me deu uma chave espiritual sobre isso. Porque aquilo me consumia. Nossa, aquilo estava tornando, sabe, insuportável. E aí alguém disse para mim assim um dia: Tiago, quando vir esses pensamentos, conforme esse pensamento vir, você conduz ele a um pensamento top, bom. Um pensamento alegre. Quando vir o pensamento de que tem alguém pulando, alguém fazendo algo de errado com a sua família lá, pense que agora nesse exato momento, eles estão orando e se alegrando, e todos eles falando em línguas estranhas lá dentro da sua casa. E se alegre com esse pensamento. Porque o problema não é que está acontecendo alguma coisa lá com eles. Está todo mundo de boa. Essa é a tal da preocupação. 98%, escute isso, de nossas preocupações, aflições e ansiedade não se consumarão. Isso é estatística. A maioria das coisas que você se preocupa hoje, que você se angustia hoje, nem vai acontecer. Que você se preocupa. Então eu conduzi esse pensamento a um pensamento alegre. Cara, é como neutralizar aquilo. É uma guerra na mente, vocês estão entendendo? Que faz com que nós adquirimos um medo dentro do coração que mata a nossa fé. Preste atenção nisso aqui. Não é a fé que não funciona. É a completa ignorância em relação aos princípios que a tornam inoperante, a razão de toda improdutividade religiosa. Em vez de reconhecer sua ignorância em relação aos princípios espirituais, a religião prefere destinar a palavra de Deus ao reino da relatividade. Ou seja, é relativo. Não, a vontade de Deus é relativa. Não, o que Deus tem para mim é muito relativo, vai depender disso e daquilo. Vai depender se eu sou bom, como eu disse anteriormente, o merecimento. Nós precisamos começar a parar de sermos... Como que é a teoria da relatividade? É de quem que é? Einstein, né? De sermos discípulos de Einstein. Tudo é relativo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que isso é até um nome de um demônio que o Satanás criou. Está aqui. Você a partir de hoje é o demônio da relatividade. Você vai colocar na cabeça dos crentes que a vontade de Deus a respeito deles é relativo. Pode mudar. Pode se alterar de acordo com aquilo que eles fizerem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te ama inegociavelmente. Não é relativo. O que Jesus fez por você na cruz do Calvário não é relativo. É uma realidade consumada, ou seja, acabou. Não tem o que alterar.
não tenho que melhorar, está completo. Ao acreditar nessa completude da obra de Cristo, ao meu favor, eu me torno, irmão, um porto seguro para as pessoas. Eu me torno um manancial de águas vivas. Esse é o problema da maioria dos crentes. Não é um porto seguro, porque as suas bases são desestruturadas. As suas bases estão fundamentadas nas obras deles, na relatividade. Não sei. Talvez. Quando eu conseguir. Coisas assim não faz com que a nossa fé desenvolva e cresça. Você está aqui ainda? Eu imagino aquela mulher do fluxo de sangue. Ao escutar que muitos foram curados. Provavelmente muitos diziam, se você se aproximar dele, você vai tornar ele impuro e você vai acabar com o que está acontecendo aqui. Aquela mulher, ela não podia tocar porque ela era impura, ela tinha um fluxo de sangue que não parava, então ela se tornava diante da lei impura, e o que ela estava fazendo ali era totalmente contrário ao que a lei dizia. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta por causa disso. Mas ela olhou o olho de alguém, e quando ele passou, ela viu que daquele homem saía amor. Não tem como ele fazer isso comigo, eu preciso dele. Mas se eu tocar só na orla, eu não vou sujar ele. Se eu tocar só no manto, eu não vou torná-lo impuro. Mas segundo a lei, tornaria. Mas ela disse, vai ser só um pouquinho, meu Senhor. E aquela mulher, ao ver Jesus passando, ela entra no meio da multidão e de repente ela toca o manto de Jesus. Ela acessa a graça de Jesus. Ela acessa o amor de Jesus. Contrário a toda autocondenação, autopunição, contrário a todo mundo, contra a lei. E de repente Jesus para, alguém me tocou. Alguém tocou minha graça, alguém tocou meu amor. Nós precisamos começar a considerar essas coisas. Quando você, em sua sujeira, em sua indignidade, em sua impureza, em nossa incredulidade, nos aproximamos dele, irmão. Não somos nós quem afetamos o Senhor. A gente não muda a índole dele. É o contrário. Quando a gente acessa o Senhor, quando a gente toca nele, em meio às nossas preocupações, em meio às nossas aflições, em meio à nossa depressão, somos nós que somos curados. Somos nós quem somos libertos. Somos nós que entramos em paz. Agora existe uma jogada muito maligna, estratégica, para fazer com que você não desfrute disso. Para fazer com que você dê ouvidos às pessoas. Ei, não se aproxima dele não. Essa sua sujeira aí vai atrapalhar. Vai torná-lo impuro. Você não é digno de se aproximar dele. Olha os seus pecados, mulher. Olha a punição que Deus está fazendo com você. Não, você não é digna dele não. E muitos paralisam aí. Muitos estão paralisados hoje. Por causa do passado. Por causa do que aconteceu. Por causa da família que decretou palavras de morte. Palavras de maldição. E essas coisas têm impedido você de exercer sua fé. Logo você, que foi gerado para vencer. Isso não é coach, não, rapaz, um trem que eu não gosto é isso. Isso é Bíblia. Se você crê nisso, irmão, se prepare para a nobreza, para a pureza. Se prepare para a santidade, para a verdadeira adoração, o verdadeiro amor. Vamos colocar de pé, vamos orar para encerrar? Eu consegui só introduzir a mensagem. Já foi quase 50 minutos. Mas a gente vai começar uma série aqui de Nova Aliança. Eu acho que vai ajudar bastante. Mas deixa eu concluir essa mensagem dizendo: o Evangelho não é sobre você se esforçando para chegar a Deus. Para com isso.
você nunca vai conseguir alcançar o Senhor pela força do seu braço. Aceite a vinda dele até você. Aceite a obra dele, que foi substitutiva, que substituiu você. Receba hoje, agora, sabe, o dom da justiça. Receba o dom da justiça sobre você, sobre sua casa. Diga com toda a boca boa: sobre mim não há condenação, sobre mim há perdão, sobre mim há amor. É a partir desse berço, desse cenário, que nós conseguimos desenvolver a nossa fé, do quão amado, do quão aceito, do quão querido nós somos, quisto pelo Senhor. Deus está em paz com a gente, irmão. Tem coisas em nós que precisam ser transformadas? Tem pecado que o pastor confronta. Vocês já me viram confrontar demais aqui. E não vou deixar de confrontar, eu gosto de bater na tábua do meio, vocês sabem. Mas não adianta cobrar um posicionamento de adulto para pessoas que ainda não são adultas. Deus está nos levando ao puro leite espiritual primeiro, de você saber quem você é. A partir do momento que você sabe quem você é, a partir do momento que você descobre quem você é em Cristo Jesus, aí agora eu consigo te cobrar. Aí agora espontaneamente você se enxerga com a ótica certa. O que eu estou fazendo num ambiente como esse? Logo eu que fui purificado por Jesus, como pode eu, uma mulher de Deus, falar dessa forma e fazer isso? Diante do que Cristo fez por mim, como pode eu, um homem honesto, me dobrar ou permitir que a minha empresa se dobre a isso? Não, eu não aceito. Eu sou justo em Cristo Jesus, eu sou amado por Cristo Jesus. Eu não aceito esse comportamento, eu não aceito que a minha fé seja anulada, eu não aceito os frutos que eu deveria produzir naturalmente não aconteçam por causa da incredulidade ou da minha fé errada, seja lá o que for. Mas eu não aceito, eu conformo a minha vida, o que não está condizendo com a palavra. Eu, a partir de hoje, vou escolher acreditar no que a Bíblia diz ao meu respeito. Se a Bíblia diz que eu sou perdoado, eu sou perdoado. Se a Bíblia diz que eu sou amado, eu sou amado. Ei, escute aqui. Se a Bíblia diz que eu sou justo, Logo a partir disso, eu vou caminhar em obras de justiça, em obras de perdão, e nós vamos conhecer aqueles que são dos que não são. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei o que hoje você está enfrentando, que você está passando, que está contrário à palavra de Deus. Talvez hoje você está passando por uma época de um deserto, de muita sequidão. Você não tem conseguido ver, tocar. E talvez como Tomé você diz: eu só vou crer quando chegar, quando eu contemplar. Mas Deus nessa manhã está levando você a Hebreus 11, dizendo: a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção, a prova das coisas que não vemos. Não é para você ver agora é para você crer. Creia e verás a glória de Deus. Eu declaro nessa manhã Deus restaurando a nossa fé. Deus está restaurando a nossa fé. Deus está nos trazendo firmeza à nossa fé. Deus está nos trazendo um lugar de amor, de amados, para que a nossa fé permaneça firme. Deus, fortaleça a nossa fé. Senhor, fortaleça a nossa fé. Senhor, traga, Senhor, resistências à nossa fé. Nós não vamos abrir mão de crer corretamente. Nós não vamos abrir mão de permanecer firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu não permito, Pai, que as pessoas, o diabo, as circunstâncias roubem a minha fé. Eu creio no que o Senhor diz ao meu respeito. Eu creio no que o Senhor diz sobre a minha família. Eu creio no que o Senhor tem para mim. É essa palavra que está sobre nós. Pai, nós declaramos milagres.
Em nome de Jesus. Nós não merecemos, mas nós cremos. Senhor, nós não merecemos o que vai acontecer, mas nós cremos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é o nosso Pai. E à medida que a gente crê assim, à medida que a gente é convicto nisso, o Senhor nos inunda com uma fé, o Senhor nos inunda com uma completude, com alegria. No nome de Jesus, Pai, eu declaro aqui no poder e autoridade do nome de Jesus, os casamentos sendo restaurados, porque Jesus está nesse barco. Eu declaro no nome de Jesus que a sua fé em Cristo, na obra de Cristo, ela vai restaurar seu casamento, ela vai restaurar a comunhão dos seus filhos, ela vai restaurar a sua vida financeira, ela vai restaurar, é a nossa fé naquilo que Jesus já fez. É a nossa fé naquilo que Jesus já fez. Você pode erguer suas mãos e pedir assim ao Senhor: Deus, edifica a minha fé, me ensine a guardar a minha fé, ela é preciosa. A sua fé é preciosa, irmão. Comece a orar pela sua fé, a fé da sua casa. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pai, nós nos colocamos aqui na tua presença como aquele centurião. Mateus 8:8 fala sobre um centurião. Esse centurião disse assim para Jesus. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa, mas basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: homem, eu nunca vi uma fé desta, nem mesmo em Israel. De fato você não merece, mas seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. E aquele homem foi e o seu servo, o seu empregado estava curado. Receba nessa manhã, em nome de Jesus, o dom da justiça. Não é porque nós merecemos. Nós jamais mereceríamos o que está por vir, a eternidade. Mas pela sua infinita bondade e misericórdia, nos foi dado de graça. De graça. Você pode dizer isso: Senhor, daí mesmo. Fala: Senhor, daí mesmo. Dê uma ordem. E eu creio que já se fez. Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia.